vou explicar o caso de um paciente que a gente fez uma correção de doença de Peyronie, que ele apresentava uma tortuosidade importante, em torno de uns 70, 80 graus. E a gente utilizou uma técnica que a gente está desenvolvendo há alguns anos e que a gente não pode utilizar em todos os casos, mas neste caso foi útil e a gente pôde solucionar o problema do paciente com um autoenxerto, onde a gente tirou o tecido do próprio pênis e colocou na região da placa do paciente. Então é um paciente que a gente pode verificar uma tortuosidade dorsal importante, né? Então, nessa cirurgia a gente soltou, dissecou o feixe dos nervos e o que nós pudemos fazer? A gente fez uma incisão na placa, aqui. Inicialmente o plano era fazer inúmeras pequenas incisões para soltar a placa. Só que neste caso, devido à rigidez do tecido e da placa, o pênis ele não soltou bem. Ele soltou só um pouquinho. Então não foi possível resolver o problema desse Peyronie com pequenas incisões de relaxamento. Então o que a gente fez? A gente fez uma incisão maior para soltar a placa, que foi feita uma incisão maior no meio do pênis. E o que foi feito? A gente, no local onde seriam feitas as aplicaturas, a gente tirou um flap de túnica albugínea de um lado do corpo cavernoso e mais um outro flap do outro lado, do lado contralateral, que foram duas áreazinhas de tecido que a gente pôde enxertar do lado de cá. A gente colocou essas duas áreas de tecido aqui na região que foi desnudada na hora da incisão da placa. O interessante desse caso é que a gente fez um autoenxerto, que a gente utilizou tecido do próprio pênis de um lado para colocar no outro, é que esse tecido ele iria sair de qualquer forma, para a gente poder fazer as aplicaturas aqui. Um tempo atrás, a gente verificou que a gente não utilizava esse tecido, a gente simplesmente fazia as aplicaturas. Mas agora a gente está utilizando esse tecido para colocar na região da placa. E a vantagem do enxerto é que a gente consegue não perder tanto tamanho de pênis. A gente minimiza o encurtamento do pênis usando esse tecido que antes iria fora, a gente não iria utilizar, e agora a gente está colocando na região da placa. Então o encurtamento é menor ainda. E é importante salientar que esses casos de enxerto a gente utiliza principalmente em pacientes que têm tortuosidade maior, que têm angulação maior do pênis causada pela doença de Peyronie.